Bom, para os que já entraram, então, a gente vai aguardando um pouco mais os participantes entrarem, mas, assim, já estão anunciando a nossa atividade dessa noite, né? Mais uma quinta científica, com o trabalho O Rico e Dramático Mundo Interno de Fernando Pessoa, tá? do grupo aqui da Ana Tofani, Carlos Augusto Ferrari, Flávio Rota Correia, Tatiana Blochstein, tá? Saudando aqui a aparição do Flávio, muito bem-vindo, muito bom te ver aqui, tá? E aqui, ó, meu busto do Fernando Pessoa aqui no consultório. Veio assistir também a um dos alters, eu não sei qual deles, é esse aqui, ou se são todos, né, integrados, mas esse foi trazido de Portugal, assim, com muito carinho. Né? E, assim, pelo grande número de inscritos, né, eu acho que pelo trabalho do grupo e pelo Fernando Pessoa, assim, a gente vê o interesse que desperta, né, o fantástico e incrível Fernando Pessoa, né? Os fantásticos, os Fernando Pessoas, né? Os alters, os heterônimos, enfim. Né? Então, acho que o título já está muito bom, né? O Rico e Dramático Mundo Interno. Bom, eu vou ir anunciando, assim, as pessoas ainda estão entrando, assim, mas a gente já tem 90 participantes, né? Que já entraram, já estão assistindo, então acho que já posso ir anunciando. Deixa eu relembrar então o título: Rico e Dramático Mundo Interno de Fernando Pessoa. O Carlos Augusto Ferrari vai fazer uma breve introdução, né? E depois a Ana vai apresentar os slides, vai compartilhar a tela e fazer a apresentação, e depois a gente vai abrir para o debate. Novamente eu vou lembrar do funcionamento que a gente tem escolhido aqui. Eu tenho pedido para o pessoal não usar o bate-papo, porque fica difícil de acompanhar o bate-papo juntamente com as apresentações e com o levantar a mão. Então, a gente tem optado por, para as pessoas que estão assistindo, quando forem participar, para usarem o levantar a mão, que tem ali na barrinha de baixo de todo mundo, né? E quando as pessoas clicam ali em levantar a mão, aparece aqui para a gente, né, quem pediu para falar e na ordem que pediu. E aí eu passo, então, nessa ordem para cada um, aí vai ter acesso ao áudio e vídeo, né, a pessoa que pediu para participar. Então, também fica mais semelhante às nossas atividades lá presenciais, no auditório, que a gente está com tanta saudade, né? Então fica parecido, né? A pessoa levanta a mão, ali aparece na ordem, a gente dá a palavra e, né, vai ser vista e ouvida por todos, assim. Então vamos usar só o levantar a mão e não o bate-papo, porque a gente não consegue acompanhar aí pelo bate-papo, tá certo? Bom, eu acho que já temos 100 e tantos participantes, então acho que a gente pode dar início. Certo? Vou passar, então, a palavra para o Ferrari. Bem, boa noite a todos. É um grande prazer que nós estamos aqui. Queríamos agradecer o grupo, em nome do grupo, que é o Flávio Rota Correia, a Ana Cristina Azambuja Tofani, a Tatiana Blochstein e eu, Carlos Augusto Ferrari. Gostaríamos de agradecer a oportunidade que a diretoria científica da SPPA nos abre para trazer algumas ideias assim sobre um trabalho que nós, enfim, que este grupo produziu. Então, só lembrando, né, eu vou fazer uma super breve introdução. A Ana Cristina vai fazer a apresentação e depois abre-se para uma troca de ideias com todos os presentes, que é, ao fim e ao cabo, o momento mais rico do nosso encontro. Bom, estudava-se Ogden. Ogden é um autor psicanalítico, mas que também fala um pouco sobre literatura e psicanálise, por exemplo. Mas estudava-se as relações entre escritor e leitor, segundo um ponto de vista psicanalítico,
quando um integrante do grupo trouxe um poema de Fernando Pessoa para ser lido e estudado. A genialidade do escritor e a curiosidade dos leitores se encarregaram de impulsionar um tempo de estudos e troca de ideias em torno à vida, em termos da biografia, e alguns autores dizem que a biografia do autor, do poeta, são os seus poemas, o que incluiu também estudar algumas de suas cartas, desse genial autor da língua portuguesa, que alguns consideram realmente, enfim, está entre os 2, 3 maiores autores da língua portuguesa. Não é pouco, hein? O trabalho a ser discutido hoje é produto desta imersão. Discute-se o fenômeno da dissociação da personalidade a partir da fecunda vida criativa de Fernando Pessoa, em particular a obra de seus heterônimos. Então, se fôssemos colocar como um problema de pesquisa, poderia-se dizer, se perguntar, né, se é possível pensar que, para alguns criativos, o uso da arte constitui-se efetiva saída sublimatória para as pulsões construtivas, mas principalmente as pulsões destrutivas? Concluindo, então, essa breve introdução, focando-se na conceituação freudiana sobre as relações de objeto primitivas e na construção winnicottiana sobre criatividade, examina-se o singular caso da relação entre aquele indivíduo, Fernando, e seus heterônimos. Tá bem, então agora passamos a palavra para a Ana, que vai fazer a apresentação do trabalho propriamente dito. Bom, é um prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouco do trabalho que nós escolhemos escrever. Importante comentar com vocês que nós apresentamos esse trabalho ano passado no 28º Congresso, Encontro Latino-Americano do Pensamento de Winnicott. E a partir dessa apresentação, nós recebemos um convite para publicar o trabalho e já recebemos a aprovação em abril agora de 2020, que o trabalho vai ser publicado na revista ID, tá bem? Bom, eu vou projetar alguns slides, vou compartilhar a tela aqui com vocês. O impacto que as obras poéticas provocam tem sido apontado em estudos psicanalíticos e na literatura em geral. São incontáveis, por outro lado, os ensaios que discorrem sobre o efeito desintoxicante do ato criativo para a manutenção de uma certa homeostase psíquica. Focando na teoria das relações de objeto, na forma como propõe Ogden, examina-se o singular caso da relação entre Fernando Pessoa e seus heterônimos. Situação que parece confirmar a hipótese de que narrativas imaginativas, em prosa e verso, permitiriam uma certa reacomodação adaptativa ao jogo pulsional durante a constituição subjetiva do sujeito. A íntima relação na qual muitas vezes confunde-se autor e personagens manifesta-se através de inserções intencionais, claramente biográficas, nas narrativas que vão compondo a vida dos personagens, ou quando, de forma inconsciente, algum elemento, por exemplo, uma fantasia,
ganha uma nova possibilidade existencial, agora como constituinte da subjetividade dos personagens. Há algumas características que tornam a correspondência docemente banal, como a de qualquer casal daquele tempo. Uma certa infantilização, os apelidos íntimos, ele a chamava de bebê e era tratado por ela como nininho. Os ciúmes, as dúvidas, os códigos pessoais. Mas como se trata de Fernando Pessoa, o espaço para a singeleza era dividido pela complexidade de sua constituição pessoal e da sua alma atormentada e múltipla. Assim, logo entram em cena outros Fernandos. Fernando Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888, em Lisboa. Genial autor de uma obra literária em prosa e verso, objeto de estudos pela sua beleza e profundidade na expressão da alma humana, seus conflitos e seus sofrimentos. Escreveu sob diversos nomes e personalidades, seus heterônimos, produtos de sua estrutura histeroneurastênica, segundo seu autodiagnóstico. Um transtorno dissociativo, característica psíquica que na época era o objeto primordial da psicanálise. A impressionante obra poética desse autor, que nos aproxima de suas emoções e fantasias ao descortinar ao leitor sua intimidade e mundo interno, enriquece nossa busca de compreensão da mente humana. Em 1893, ele perdeu o pai e no ano seguinte o irmão com menos de um ano. Nasce Chevalier de Pá, seu primeiro heterônimo. E ele diz: desde criança tive a tendência de criar em meu entorno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Também escreve seu primeiro poema, Minha Querida Mamã. A minha querida mamã, ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda mais gosto de ti. Em 1895, a mãe dele se casou pela segunda vez com o cônsul de Portugal em Durban, África do Sul, onde Fernando Pessoa passa a maior parte da juventude recebendo educação inglesa e já demonstrando talento para a literatura. Ele perdeu a avó, com quem morava desde a sua volta em 1907, e ela deixou para ele uma herança que é utilizada para montar uma pequena tipografia, mas que vai à falência. Em 1912, ele estreou como crítico literário, mas é em 8 de março de 1914, ele diz: acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando de um papel, comecei a escrever. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida. É raro um país e uma língua ganharem num só dia 4 poetas maiores. Tinham nascido Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. A origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a dissimulação. Nos homens, a histeria assume principalmente aspectos mentais. Assim, tudo acaba em silêncio e poesia. Em 1920, ele conheceu Ofélia Queiroz, com quem mantém por uns meses um namoro rompido por ele, que recomeça em 29 para terminar definitivamente em 1931. Ele morreu em Lisboa em novembro de 35.
Alguns de seus escritos foram concebidos à luz da literatura policial, que muito fascinou Pessoa. Outros entendem que a poesia de cunho confessional e memorialista evoca sua infância, onde a melancolia se instaura e a nostalgia torna-se frequente. Suas cartas de correspondência amorosa podem ser consideradas um documento sintomatológico extremamente expressivo de sua patologia. Nestas, manifestava o desejo salutar de reintegração de sua personalidade fraturada. Em sua biblioteca foram encontradas fichas de leitura da obra de Freud, investigando o seu mal. O consumo excessivo e contumaz de álcool provavelmente pôs fim ao seu sofrimento. Aqui tem o exemplo de uma das cartas escritas por ele. Pela minha parte, e como íntimo e sincero amigo que sou do meliante, de cuja comunicação com sacrifício me encarrega, aconselho Vossa Excelência a pegar na imagem mental que acaso tenha formado do indivíduo cuja citação está estragando este papel razoavelmente branco e deitar essa imagem mental na pia, por ser materialmente impossível dar esse justo destino à entidade fingidamente humana a quem ele competiria se houvesse justiça no mundo. Resposta. Excelentíssimo senhor, engenheiro Álvaro de Campos, permita-me que discorde por completo com a primeira parte da sua carta, porque nem posso consentir que Vossa Excelência trate o excelentíssimo senhor Fernando Pessoa, pessoa que muito prezo, por abjeto e miserável indivíduo, nem compreendo que, sendo seu particular e querido amigo, o possa tratar tão desprimorosamente. Como vê, estamos sempre em completa desarmonia, nem podia deixar de ser, pedindo-lhe por especial fineza que não volte a escrever-me. Quanto às observações que me faz, como foram ditadas pelo senhor Fernando Pessoa, farei quanto em mim caiba por lhe ser agradável. Elementos psicanalíticos. A descrição do desenvolvimento inicial do ego feita por Freud refere-se à capacidade de que, através de uma incipiente estruturação psíquica, desenvolva-se ativamente não só a distinção entre o interno e o externo, como também a possibilidade de processar, via identificação e projeção, as primitivas experiências de prazer e desprazer. É como se essa divisão do ego se mantivesse vivificada em pessoa, na divisão entre sujeito, autodestrutivo, e heterônimos criativo. Como pensar o complexo processo de simbolização nas fenomenologias clínicas determinadas pela dissociação do ego, considerando-se essa fundante cisão entre o prazeroso e desprazeroso? Os objetos internos coexistem e dialogam entre si, como os heterônimos em Fernando Pessoa. Talvez esta visão explique por que alguns heterônimos seguem vigentes desde a data de sua criação. Outros foram tão passageiros. Algumas poesias que nós escolhemos. Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Não sei quantas almas tenho. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem acabei. De tanto ser, só tenho a alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Busca-se entender o impacto
que as obras poéticas produzem. Freud diz em 1907 que em cada homem há um poeta, e somente com o último homem morrerá o último poeta. O poeta faz o mesmo que uma criança que brinca, cria um mundo fantástico e o toma como sério. Se sente ligado a ele sem diferenciá-lo da realidade. Nesta irrealidade do mundo poético, nascem consequências importantes para a técnica artística e muitas emoções penosas podem converter-se numa fonte de prazer para o auditório do poeta. Ocorre que o homem, ao crescer, para de brincar, renunciando assim ao prazer que obtinha. Porém, na realidade, não se pode renunciar a nada. O que parece renúncia é uma substituição. Ao invés de brincar, fantasia, cria os sonhos diurnos. Sabe-se que é mais fácil observar o brincar das crianças do que as fantasias dos adultos, pois estes se envergonham de suas fantasias, considerando-as como algo da intimidade, ou porque são carregadas de desejos que necessitam ocultar. Entende-se, então, que o prazer estético que o poeta proporciona está carregado pelo prazer preliminar. O verdadeiro gozo da obra poética provém da descarga de tensões dadas na alma. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Freud comenta que a novela psicológica deve, em geral, sua peculiaridade à tendência do poeta moderno a dissociar seu ego por meio da autoobservação em egos parciais e personificar em consequência em vários heróis as correntes contraditórias de sua vida anímica. Seria essa uma possível explicação para Fernando Pessoa e seus heterônimos? Ao entender como se formam as fantasias, há uma compreensão das produções do escritor criativo. Um poderoso fato atual desperta no poeta a recordação de um acontecimento anterior, pertencente quase sempre à sua infância, e desta parte então o desejo, que se cria satisfação na obra poética, a qual aparecem elementos da ocasião recente e da antiga recordação. No ato da composição poética, o autor tende a externalizar ou atualizar aspectos de seu ser e representações de objetos e de suas interações, tal como existem na fantasia inconsciente pertinente. O leitor de uma composição criativa pode decodificar, ao menos em parte, as fantasias inconscientes que estão por trás da obra do escritor. Esta é uma das vias de acesso à compreensão do motivo pelo qual a obra do poeta proporciona tão intensa satisfação ao artista que a cria e ao leitor. A flutuação e oscilação do limite entre o self e o outro possibilita o processo inconsciente de identificações primárias, recorrentes, e permite que o poeta se projete e identifique simultaneamente com aqueles aspectos do seu self e dos objetos, experimentando as relações entre eles tal como as representa em sua obra. É um processo que lhe permite modular e refinar seus personagens de forma significativa e satisfatória. Escritor e leitor utilizam esta forma de identificação primária e obtêm prazer da criação empregando exatamente o mesmo mecanismo. Vive-se
em constante alternância entre identificações e desidentificações. A preocupação central de Freud nesse artigo é a necessidade de expor suas ideias sobre a existência de uma reserva onde reina o princípio do prazer, livre da realidade, que para alguns se situa no sonho diurno, e para os privilegiados, como Fernando Pessoa, na escrita. Quanto mais ressoe na obra algo inconsciente e profundamente evocador, maiores as possibilidades de aplausos da crítica. Os livros, o cinema e o teatro e a televisão podem proporcionar a reserva para a conservação do pensamento fantasiado de Freud ou o ligará ao descanso para a ilusão de Winnicott. O Winnicott desenvolveu a ideia de espaço transicional, uma área intermediária, que chamou um lugar de repouso, porque ao viver ali, o indivíduo descansa da tarefa de distinguir entre o fato e a fantasia. O espaço do brincar, espaço potencial entre o bebê e a mãe, varia de acordo com as experiências do bebê em relação à mãe, com o mundo interno e com a realidade externa. Nesse espaço intermediário entre o objetivo e o subjetivo, que não é dentro nem fora, se localiza a experiência criativa e é necessário para o início de um relacionamento entre a criança e o mundo, que pertencem ao domínio da ilusão. Esse primeiro estágio do desenvolvimento é tornado possível pela capacidade da mãe e do pai de efetuar adaptações às necessidades do seu bebê, e constitui a parte maior da experiência do bebê que, através da vida, é conservada na experimentação intensa que diz respeito às artes, à religião, ao viver imaginativo e ao trabalho científico criador. Os jogos, brincar dos poemas de Fernando Pessoa não se passavam nem dentro nem fora, mas no espaço potencial entre o objetivo e o subjetivo, entre o concebido e o percebido. Um espaço que não é e não será propriamente o espaço da compreensão consciente e reflexiva, traduzida em símbolos. É através da apercepção criativa que o indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Uma mãe suficientemente boa oferece um holding que auxilia o bebê a encontrar o espaço para realizar um gesto espontâneo que pode indicar uma das inúmeras maneiras pelas quais o verdadeiro self pode se expressar. Estaria relacionado ao cerne, centro do ser, representando o que há de mais autêntico, mais genuíno para Fernando Pessoa em especial. No processo de vir a ser um indivíduo, assim como o bebê, o escritor junta isso e aquilo, aqui e ali. É com o auxílio da mãe que o bebê reúne as experiências de self para ficar coeso num lugar. Sendo que somente após surgir o senso de self para o bebê e para o escritor é que se pode reconhecer a contribuição de outros para a criação de si e das próprias ideias. Pode-se pensar que os heterônimos são esses pedaços que se reúnem em Fernando Pessoa? O poeta, artista, vive o dilema de criar a partir do isolamento, mantendo-se autônomo e de querer ser encontrado e comunicar. Essa dupla exigência é típica da comunicação que se dá na área intermediária entre poesia, arte e o mundo da cultura. Observa-se que esse dilema pertence à coexistência de duas tendências, a necessidade urgente de se comunicar, inúmeras poesias, e a necessidade ainda mais urgente de não ser decifrado, heterônimos. Embora tenham sido esclarecidos alguns mecanismos que operam na atividade criadora, as razões do especial talento do poeta seguem sendo um mistério.
Aqui tem a foto de um livro que houve uma exposição celebrando os 130 anos do nascimento do Fernando Pessoa. Essa exposição foi em 2018 no Santander Cultural aqui de Porto Alegre, e o acervo é da coleção de Letícia e José Paulo Cavalcante. Esse livro foi distribuído às pessoas que compareceram à exposição e nós tivemos essa oportunidade, porque já estávamos escrevendo o trabalho. Bom, considerando o momento que estamos vivendo, nós encontramos essa poesia, Fernando Pessoa nos ensinando anos atrás o que fazer após a pandemia. Depois de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Obrigada. Também queria fazer um agradecimento, né, ao Grayson e a minha filha que ajudou, né, a organizar esse material para poder apresentar para vocês. Doutor Maurício, se ligar o Tá som. bem. Não tinha visto que tinha sido cortado o microfone. Estava vendo que ficou um material belíssimo e ainda encerrando com essa definição do encontro, né? Esse encontro que a gente está fazendo antes do fim da pandemia ainda, né? Enfim. Bom, vamos ver. A gente pode abrir, eu não sei se vocês gostariam de colocar alguma coisa antes, ou a gente já abre para as questões de quem estiver se inscrevendo. Tem que liberar o microfone, se vocês quiserem falar. Estão todos... Ferrari? Então, nós apresentamos algumas ideias a respeito dessa, que são produto dessa imersão, e nós fizemos questão assim enfim, ao invés de buscar, digamos, uma classificação sobre o fenômeno, não, pensamos a partir do delicioso, enfim, que é entrar em contato com a poesia, também terrível, né? Porque a poesia do Fernando Pessoa tem uma grande parte da sua obra, tem uma densidade dramática e muito vinculada, assim, digamos, aos aspectos que, para nós, psicanalistas, nós vinculamos à pulsão de morte. Mas, enfim, fizemos assim, achamos que era importante, necessário escrever. E estamos aqui, né, trazendo aqui para esse espaço, né, da Quinta Científica. E agora, se já temos perguntas e dúvidas e comentários, poderíamos passar para esse momento. Então, vamos passar. A primeira pessoa que está inscrita é Denise Botti. Então, vamos aguardar que ela ingresse aqui com som e voz, né? Enquanto ela vai entrando aí, eu estava lembrando quando falou, Augusto, do terrível, da dimensão terrível do Fernando Pessoa, assim. Eu acho que não existe poema mais psicanalítico que o poema em linha reta, né? Acho que é assim que chama, do Fernando Pessoa. É verdade. Denise está entrando. Denise, tem que liberar o teu microfone. E o vídeo também, eu acho. O vídeo e o microfone. Tem na barra embaixo tem
microfone, tem que clicar e uma câmerazinha de vídeo. Se tu clicares ali, isso vai aparecer a tua imagem. Ela caiu, saiu. Caiu. Vamos ver. Então, ela pode retornar depois, né? Vamos passar para a Suzete Costa. Né? A Suzete também tem que... eu acho que o pessoal não está identificando essa barrinha aqui embaixo, tem que passar o cursor e clicar embaixo, que aparece uma barrinha com alguns ícones. Participantes, bate-papo, compartilhar tela, gravar, e bem olhando de frente à esquerda tem desative ou ative o som. Suzete não identificou a Suzete? A questão da tecnologia, nós já estamos mais familiarizados com essa plataforma, nós aqui na SPPA, mas realmente quem está utilizando pela primeira vez pode, de fato, ficar assim, com dificuldade, né, de manejo. Mas... O microfone está funcionando? Sim, estamos te ouvindo. Enquanto a gente não consegue... Não entrou também a Suzete aqui. Bom, eu vou ir passando. Se vocês quiserem falar alguma coisa antes, Flávio, se tu quiser. Então... Eu posso falar um aspecto pessoal, assim, que tem vinculação com o trabalho que eu... Tem várias coisas, é claro. Fernando Pessoa teve um trauma na vida dele quando tinha mais ou menos 6 anos com a morte do pai. Os trabalhos atuais sobre os fenômenos dissociativos dão muito valor a traumas que se dê em período da infância precoce e que poderiam estar relacionados ao desenvolvimento de personagens, como, por exemplo, vocês puderam ver aí na descrição da Ana, e como Pessoa, aos 6 anos, ele desenvolveu o primeiro personagem que depois se transformou em 100 e tantos. Bom, mas, durante o trabalho nosso, várias coisas surgiram em mim. Um deles por quê? Porque eu, aos 6 anos, tive um trauma, que foi uma poliomielite, onde eu perdi o movimento dos membros inferiores. E, bom, quando, 70 anos depois, por acaso, entre aspas, eu redescobri, porque eu já tinha lido Fernando Pessoa, mas eu redescobri, lá com o nosso grupo, o Fernando Pessoa, casualmente, mexendo nos meus livros lá no consultório, tirei um livro dele de poemas, escolhi um poema
levei para o grupo, e dali surgiu todo um trabalho que, em parte, hoje nós trouxemos aqui. Eu não tinha consciência, naquele momento, inclusive, não estava presente em mim que, aos meus 6 anos, eu tive um trauma muito grave. Eu não posso dizer que eu tenha tido uma vivência de morte, como eu sei que meus pais tiveram a respeito de mim. Meu pai era médico e a polio nos membros inferiores não tinha, no momento que apareceu, nenhuma segurança que ela não pudesse vir e pegar os intercostais, que na época era mortal. Bom, mas o que eu quero dizer mais, então, é o seguinte. A partir dessa consciência, em parte dessa conscientização, e aí o aumento do meu interesse por Fernando Pessoa e pela literatura, e pela poesia, porque, e aí retorno lá a minha infância, a minha adolescência, onde eu li poemas, lia literatura brasileira, entremeado com todo um processo que durante anos, praticamente até eu vir aqui na faculdade, aos 18 anos, eu fazia entre exercícios físicos e mentais. Bom, eu quero trazer isso porque eu acho que isso é importante, foi importante para mim, e foi importante todo o trabalho que durante esses anos a gente vem fazendo sobre psicanálise e literatura. Um arremate aqui, no trabalho anterior nosso, nós estudamos Balzac e a chef-d'œuvre, a obra-prima desconhecida. Um autor francês. E o francês também faz parte da minha recuperação da poliomielite. Porque eu tive um fisioterapeuta que me fez caminhar novamente, num ano. Eu demorei 1 ano para recuperar inteiramente a função deambulatória, mas esse fisioterapeuta era suíço-francês. E durante 6 meses, ele praticamente foi diariamente na minha casa, onde fazia exercício comigo, e me ensinou e me falou algumas coisas em francês. O que, 50 anos depois, quando eu retomei os estudos francês, li um texto para a minha professora, quando eu terminei de ler, ela disse assim: não, o teu francês não é um francês de ginásio, tem alguma coisa no teu francês. Eu disse para ela: eu tive um fisioterapeuta aos 6 anos de idade, fazia fisioterapeuta e me falava em francês. Ela disse assim: e tu tem a pronúncia dele. Ou seja, bom, então, tudo isto existe em Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem os heterônimos, o Fernando Pessoa tem ingleses, o Fernando Pessoa tem portugueses, o Fernando Pessoa tem N personagens. Possivelmente,
o Fernando Pessoa sofreu mais do que eu. Como eu não sofri tanto quanto ele, eu não tive a possibilidade de desenvolver a genialidade dele e fiquei restrito a procurar ser um bom médico, ser um bom psicanalista e ser um bom criador dentro do possível de alguma coisa que possa se transmitir para outra geração. Sem dúvida, conseguiu. E isso que tu acabou de dizer, Paulo, eu já vou passar, a Lucrécia está inscrita aqui, já vou passar para ti, Lucrécia, só um segundinho. Mas, assim, eu só queria fazer um comentário a partir do teu depoimento, né? Eu estava ali relendo o título, né, que foi escolhido para o trabalho, né? Né, o rico e dramático, né? E Mundo Interno de Fernando Pessoa. E a gente tende a ficar assim mais atraído pelo dramático, né? Mas eu acho que os dois aspectos são igualmente importantes, o rico também, porque a gente sabe que nas situações traumáticas não são todas as pessoas que têm a capacidade da dissociação, tá? Que é uma capacidade e que, em geral, demanda sim uma capacidade mental, intelectual, psíquica, até superior. Em geral, se sabe que quem consegue, né, criar mundos alternativos para sobreviver às vivências, às vezes intoleráveis, né? Quem tem essa capacidade tem uma evolução muito melhor, né? Quem não é capaz de dissociar, às vezes tem desfechos muito mais dramáticos para o trauma, né? Então, eu acho que é importante lembrar isso, assim, né? De que a dissociação ela tem a ver com o drama, mas ela tem a ver com a riqueza de capacidade igualmente, né? Tanto quanto, talvez. Exatamente. Né? Enfim. Deixa eu passar para a Lucrécia, então. Boa noite a todos. Eu quis falar porque eu fiquei muito emocionada com a apresentação e muito agradecida. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim que foi uma alegria e uma emoção ver o Dr. Flávio Rota aqui, que fazia tempo que eu não via. Foi um prazer, Flávio, te rever, que a gente se viu em outras ocasiões, ou festivas ou muito dolorosas. Mas numa ocasião como esta, fazia tempo que a gente não se via, então foi um grande prazer. E, bom, eu não ia falar sobre isso, mas à medida que tu foste generosamente contando certamente parte da tua experiência traumática, eu fiquei pensando, mas e seguindo também, quero agradecer a todo o grupo, a Tatiana Blonsta, a Ana Cristina, que tem uma dicção maravilhosa, que à medida que ela ia lendo, parecia que ela ia recitando, Fernando Pessoa, maravilha. O Maurício, que organizou este evento, o Ferrari, grande amigo. Bom, realmente é um momento muito bom. Mas eu pensei, Flávio, que como eu trabalhei com muitas crianças traumatizadas e muitas não têm esta capacidade de ressurgir das cinzas, retomar o andar depois de paralisar, eu pensei que tu deve ter tido uma mãe maravilhosa para uma base, um alicerce antes do trauma, que deve ter fornecido energias e amor suficiente para que, diante do trauma, pudesse ter havido esta ressurreição, digamos assim. Me comoveu muito. E eu realmente fiquei tocada com essa história que eu não imaginava, porque quem te via sempre tão faceiro altaneiro nunca imaginava que o professor, que o doutor Flávio pudesse ter passado por coisas tão difíceis, né? Mas é a capacidade de regeneração que as pessoas têm.
A minha pergunta, ela vai no seguinte sentido. Tem duas pequenas poesias ou ditos do Fernando Pessoa que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais. Quando ele diz assim, amar é pensar. E a outra, que o amor de todas as coisas secretas é a mais pública. São duas afirmativas que eu gostaria que, por gentileza, me decodificassem. Eu não conheço Fernando Pessoa, e o pouco que eu conheço é absolutamente admirável. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem falar sobre, se for possível, esses dois itens. Muitíssimo obrigada por essa noitada de emoção. Muito obrigada. E se vocês querem ouvir, tem mais algumas pessoas inscritas ou já comentar com relação ao que a Lucrécia falou antes? Eu respondo para ela. Respondo não, mas eu só porque a Lucrécia fez uma referência, uma coisa, dizer que eu também fiquei muito satisfeito de revê-la nesse muito tempo que eu não vejo a Lucrécia. E o que ela disse é verdade a respeito de mim, que eu tinha, antes do trauma, tinha uma estrutura familiar e tive uma estrutura familiar na recuperação. E, dentro de todas as coisas, para ser bem freudiano, eu tive uma mãe que, no meu ano de recuperação, praticamente dedicou aquele ano dela para me recuperar. Então, realmente, eu tive uma sustentação que, de fato, foi muito importante. Quanto ao Fernando Pessoa, ela traz um aspecto que é muito importante, que eu acho que Fernando Pessoa, que são os contrapontos que Fernando Pessoa faz. Por exemplo, pensar e sentir. Eu penso que ele, Fernando Pessoa, claro, ele fez isso na imensa obra dele, era um dos grandes problemas que ele tinha, e era exatamente isso, entre o pensar e o sentir. O que era o pensar e o que era o sentir? Tem alguns heterônimos. O Caieiro era o mestre, Ricardo Reis, e o terceiro, o Cilinho, Álvaro de Campos. o Álvaro de Campos. O Campos era o mais agressivo dele. Aquela carta do Campos para Ofélia mostra o lado. Então, ali aparece o lado sentir do Fernando Pessoa. O Maurício fez referência ao poema em linha reta. O poema em linha reta é um poema de dentro, de sentimento. E, ao lado disto, ele tem outros poemas, que são poemas mais intelectuais, mas realmente o que a Lucrécia expressou é algo que, na leitura de Fernando Pessoa, constantemente eu sinto que aparece, e que é uma questão que o livro do Desassossego, do Bernardo Soares, está muito presente nisso. É realmente uma questão, eu não sei se os outros querem falar um pouco sobre isso. O poema em linha reta é assinado pelo Álvaro de Campos, né? Por esse heterônimo, né? E é uma navalhada, para dizer o mínimo, né? Assim.
Tá bem. Vou passar para Ana Carolina Chiarelli. Oi, estão me ouvindo? Sim. Te escutamos, Ana. Começando a te ouvir, a imagem ainda não entrou, mas já... Eu não estou Agora conseguindo colocar a sim. imagem, mas a minha pergunta é sobre, quando vocês falaram no começo, que a Ana estava lendo, sobre hipereneurastemia, né? Eu sou estudante de psicologia e eu não conheço essa nomenclatura. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre e como isso está relacionado com os heterônimos do Fernando Pessoa. Obrigada. Agora. Obrigado pelo comentário, Ana Carolina, pela dúvida, né? Essa foi uma breve vinheta, assim, de um autodiagnóstico, né? Então, era um diagnóstico, assim, porque ele estudava Freud, né? E essa nosologia era uma nosologia da época, né? Entre o fenomenológico, que, enfim, que era baseado, assim, na observação dos quadros nosológicos a partir, enfim, da consciência, né? Dos fenômenos que, enfim, que estavam mais circunscritos a consciência e a fronteira entre quando Freud propõe uma outra construção nosológica a partir das forças do inconsciente, digamos, influindo decisivamente nos sintomas, no caráter e no indivíduo, né? Mas aqui ele estava, assim, o importante desse comentário é que ele tinha uma autopercepção da importância da dissociação no seu caráter. E muito, assim, muito influenciado pelo Freud, né? Uma visão freudiana da dissociação. Não sei se o Flávio gostaria de fazer mais algum comentário sobre isso. A questão da dissociação, né? Realmente é isso aí. Também digo para o Maurício que o que eu sei de dissociação atualmente, em grande parte, em função de um capítulo de um livro que vocês têm aí na casa de vocês, que a Graça me passou. Porque os fenômenos dissociativos, na época do Freud, foram muito importantes. Depois, eu acho que durante muitos anos, a psicanálise meio que esqueceu. Claro, surgiram várias coisas, surgiram novos conhecimentos, surgiu Melanie Klein, surgiu Bill, surgiu Winnicott, surgiu um monte de coisa. Mas os fenômenos associativos retornaram. E retornaram exatamente por onde agora o Ferrari falou. A importância que teve no desenvolvimento do pensamento psicanalítico, e agora esses pensamentos estão sendo recuperados e apresentados de uma maneira mais científica, inclusive podendo compartilhar isso com a neurociência, que auxilia, que trouxe novos elementos para se poder entender essas dissociações que se passam na mente de todos nós. Tem uma definição muito sintética que eu acho muito interessante, né, para dissociação diante do trauma, né? Existe a reação mais conhecida de fuga ou luta, né?
mas há uma definição da dissociação que seria assim: a fuga quando não é possível fugir, a luta quando não é possível lutar, né? Então, eu acho muito sintético e muito evocativo. O Renato Pilcher, depois a Kátia Mello estão inscritos aqui. Então, eu ia comentar brevemente, Maurício, assim, que também tem o que a gente estava estudando, né, sobre os possíveis diagnósticos, embora não fosse essa a nossa intenção no trabalho, mas tinha uma instabilidade de humor importante. Então, nós fizemos alguns exercícios, até para ilustrar, eu me lembrei que nós nos reuníamos, né? E o nosso grupo é muito lúdico, então nós nos reuníamos e tentávamos, às vezes, ler a poesia para ver se a gente identificava quem tinha escrito. E eu, às vezes, achava o Ricardo Reis o mais deprimido, né? O Álvaro de Campos era o mais alegrão, assim. Nós fizemos alguns exercícios para ver se nossas visões se assemelhavam ou não, mas nas pesquisas que nós fizemos, nós encontramos algumas definições nesse sentido, assim, e nós não focamos o trabalho com esse objetivo diagnóstico, tá? Mas a gente colocou exatamente porque ele se autodiagnosticava. Maurício, eu também queria fazer um comentário. Sim. Posso falar? Sim, claro. Bom, eu quero, assim, publicamente agradecer ao nosso grupo, ao Flávio, nosso mestre, o Augusto, a Ana, porque realmente, assim, é um grupo que produz trabalhos que têm a ver com criatividade, com a questão do lúdico e com a questão que o Augusto sempre ressalta, que é um grupo que tem um livre pensar, né? Eu acho assim que isso é muito fantástico. Eu acho que isso tem dado assim resultados muito bonitos assim nos trabalhos que a gente tem escrito durante muitos anos. Um dos inspiradores que a gente pouco cita no trabalho é o Thomas Ogden, que é um psicanalista americano vivo, que já foi entrevistado por algumas pessoas da nossa sociedade e que nos ensinou muito sobre a escrita psicanalítica. Eu acho que ele nos inspirou realmente a escrever o trabalho como foi escrito de um jeito, como a Ana disse, lúdico, assim, né? Que a gente foi brincando e acabou saindo um trabalho. E a outra questão que eu gostaria só de ressaltar é que o nosso trabalho fala dos heterônimos, né? E nesses tempos de pandemia, né, de crise assim tão séria, tão grave, eu acho que eu tenho pensado que cada dia de manhã, quando a gente acorda, a gente se reinventa. E a gente cria um heterônimo, né? Eu falo com meu neto mais velho, que agora tem 5 anos, um dia eu sou Peter Pan, outro dia eu sou Capitão Gancho, outro dia eu sou a Sininho, outro dia eu sou, enfim, um outro personagem. Eu acho que a gente faz isso assim de um jeito muito lúdico para tentar driblar esse trauma e essa crise pandêmica tão séria, mundial. Então, eu acho que é muito saudável, nesse momento, a gente poder brincar com supostos heterônimos, né? Se iluminando, assim, através do Fernando Pessoa, que eu acho que ajudam a gente a enfrentar esse momento tão difícil e que faz a gente estar aqui, né? Se olhando e se vendo e trocando ideias. Eu acho que isso é muito saudável para nossa saúde mental e, enfim, física. Um abraço a todos. Sem dúvida, se a gente não puder brincar, não passamos por essa, né? Eu vou passar para o Pilcher. Depois, já tem várias pessoas inscritas, o Pilcher, depois a Kátia Mello, depois... Sim.
Me escutam? Sim, não entrou imagem ainda. Tá. Acho que Agora sim. Tá legal. Então, para falar da satisfação de rever todos, ouvir e perceber assim um clima de liberdade, um clima muito bacana que eu, bom, conheço há muito tempo, com muita satisfação, né, do Flávio, dos colegas. O que eu queria perguntar é se vocês, por vezes, especulam dentro da liberdade do grupo e tudo, até que ponto a dissociação, no caso dele, seria, de certa maneira, a serviço do ego? Sem dúvida é a nosso serviço, porque a gente acabou tendo assim uma obra, né, de uma criatividade, uma capacidade que abarca tanto da vida, que, enfim, para os que vêm depois... Então, assim, a pergunta é sobre o que precisaria, se fosse o caso, se fosse para atender esse homem, porque também aparece esse lado dramático, dolorido, por vezes de uma vida vivencial escassa em alguns aspectos concretos, carnais, ao mesmo tempo com essa riqueza incrível que nos encanta, mas seria possível acolher essa pessoa e que ele pudesse continuar tendo, né, não podar essa incrível, né, criatividade. Que características um analista precisaria ter para poder fazer, se é que isso seria possível, em que grau, mas no fundo era mais para, né, para expressar aí a minha gratidão com o trabalho que vocês trouxeram. Não vou lembrar agora o nome dele, mas um cirurgião francês, autor de um livro sobre a história dos hospitais franceses desde 1800, não sei o que, até agora. É um livro de leitura leve, muito interessante. E num dos capítulos, ele fala no Lacan. Então, ele assim, teve um ano que o Lacan era Paris inteiro falava no Lacan. E os meus colegas, os meus amigos, me disseram, tu tens que ir no Lacan. E eu fui no Lacan. Fiz uma entrevista com o Lacan, e duas ou três, e aí, uma vez, o Lacan me disse, olha, se tu quiseres, tu podes continuar vindo aqui. Se tu quiseres. Porque tem a tua vida, tu tem o teu trabalho, tu tem todas as tuas coisas. Bom, e ele não foi mais. Quando o Renato falou disso, eu pensei assim, se o Fernando Pessoa chegasse até a mim e me apresentasse a pessoa dele, possivelmente eu diria para ele o que o Lacan disse para o cirurgião, que é um grande cirurgião. Diga, não é um cirurgiãozinho, não. Cirurgião cardiovascular, transplante cardíaco, enfim, um renome francês na cirurgia cardíaca. Então, o Fernando Pessoa, eu faria como o Lacan não fez com o cirurgião. E aí o cirurgião diz, eu nunca fui para o divã do Lacan, era sempre conversando com ele. Fernando Pessoa era Fernando Pessoa. Com as suas associações, talvez ele pudesse encontrar alguém que em tempos de pandemia no Brasil, né, pudesse encará-lo como um homem extremamente doente. Como? O cara pensa que é isso, que é aquilo, é completamente louco. Né? E pudesse até querer receitar alguns desses
essas poções mágicas, né, que existem aí, né, Fernando Pessoa e Fernando Pessoa. Maurício, eu Pensando que gostaria de teria que retomar, acolher, né? Diga. eu gostaria de retomar um ponto que o Pio tirou. Oi, Pio, bom te ver. Eu gostaria de retomar um ponto bem interessante que a gente discutiu várias vezes no grupo, da questão da dissociação a serviço do ego, né? A gente pensa e a gente discutiu muito que, sem dúvida, o Fernando Pessoa entendia, de alguma maneira, os heterônimos dele como amigos imaginários. E, sem dúvida, isso foi uma dissociação a serviço do ego, o que nos parece que, falo em nome do grupo, que preservou, de alguma maneira, a saúde mental dele, para ele poder escrever coisas tão lindas. Pensando que daria para dizer para o Fernando Pessoa assim, se vocês quiserem continuar vindo, podem vir. Vou passar para a Kátia Mello. Estão ouvindo? Não. Sim, o som já entrou, a imagem deve estar entrando agora. Deu. Aqui. Boa noite. Eu quis falar porque, primeiro, para agradecer, é um encantamento ouvir vocês hoje aqui. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o trabalho de vocês, já tinha falado com a Ana sobre isso, menos com o Ferrari, mas tinha muita curiosidade de ver como é que vocês trabalham. Fiquei muito, muito feliz de ver. É melhor ainda do que eu imaginava. E o que eu queria perguntar é assim, ó, dentro dessa ideia que fica evidente, né, do livre pensar de vocês, né, da coisa lúdica que a Tatiana falou também, né, da possibilidade, enfim, de brincar que vocês estão falando, eu sempre pensei assim que, seja esses heterônimos ou qualquer personagem, né, da literatura, ele independe, ele vive independente da história do seu escritor. Aquela ideia de que para o personagem viver tem que haver a morte do autor, né? Aquela ideia de que tem vida própria, depois que sai do artista, a obra tem vida própria, né? Mas eu vejo vocês conversando e pensando de uma maneira que eu não tinha visto ainda, fiquei muito, muito interessada. E fiquei ligando com essa ideia, né, boa, da área de repouso do Winnicott, da área transicional, porque fiquei pensando, talvez não seja nem os personagens com vida própria e independente, somente, e nem somente que a gente tenha que ligar a obra ao autor. Talvez tenha uma área intermediária, aí, uma área de repouso, uma área de gesto espontâneo, que fique permeada por essas coisas, né, da maneira complexa, intrincada e elaborada como vocês colocaram. Então, queria perguntar se compreendi bem, se é assim que vocês pensam, ou se não, né, como é que vocês concebem assim, a literatura com a psicanálise. E agradecer mais uma vez. Uma beleza o trabalho, parabéns. Nós é que te agradecemos, Kátia, pelo teu comentário. E eu diria assim que, em termos do que o grupo pensou, em termos assim de, digamos, aonde se situa, onde se poderia conceber a existência dos heterônimos, né, digamos, dentro ou fora, eu acho que tu acertas na mosca, né? Porque é exatamente algo que, digamos, não é um personagem simplesmente como um personagem de uma novela, que, como tu disseste, ganha, sim, vida própria em relação ao self, ao ego e à mente imaginativa do autor. O heterônimo vai além. Ele é o Fernando Pessoa, ou ele é uma parte do Fernando Pessoa. Agora,
é difícil, digamos, conseguir as palavras que possam, assim, de forma mais objetiva, digamos, fazer uma distinção. Mas é essa ambiguidade que o Winnicott descreve também, né, no espaço transicional, né, em que, digamos, tanto o bebê como a mãe dividem digamos, um estatuto de que é válido, existe, e ao mesmo tempo não existe, tá? A realidade, é algo entre a realidade e a fantasia. Enfim, nós buscávamos, assim, tentar, assim, digamos, empatizar com o fenômeno heterônimos, para tentar, a partir daí, entender um pouco mais sobre o mundo interno, não só do Fernando, eu digo Fernando porque do sujeito, tá? Aquele de carne e osso que teve uma vida, como disse o Pilcher, tão sofrida e tão carregada por uma autodestrutividade. Mas, muito bom o teu comentário. Obrigado. Eu também quero agradecer o comentário da Kátia e fazer um gancho, né, com a questão que a Lucrécia pergunta sobre 2 slides, né, que ela pergunta sobre o amar é pensar e de todas as coisas secretas o amor é a mais pública. Então são frases que a gente elegeu, mas com aquele objetivo de que, assim, no sentido de que as palavras reunidas às vezes numa poesia dizem mais do que as palavras isoladas, né? Aquele sentido de que a melodia é mais do que a soma das notas. E, então, esse lugar que a Kátia destacou, né, do espaço transicional, que nós tentamos utilizar como uma referência teórica para explicar o que às vezes a gente também não estava entendendo, né? Às vezes nós tentávamos encontrar no amigo imaginário, como a Tatiana explicou, e às vezes a gente tinha que tolerar a leitura para entender o que o Fernando Pessoa e os heterônimos estavam nos traduzindo, porque é uma obra tão extensa e tem tantas formas da gente abordar, e por isso que eu comentei assim que foi um viés que nós escolhemos para escrever do trabalho, né? Porque nós lemos dissertações de mestrado, tem tese de doutorado, a vida afetiva, por exemplo, do Fernando Pessoa, foi muito curta com a Ofélia. Não chega a dar 2 anos de relacionamento, na verdade. E quando nós estávamos lá naquela exposição, assistindo, colegas, historiadores, psicanalistas apresentando, foi questionado, né, até sobre a sexualidade do Fernando Pessoa, e nós fomos caminhar na Feira do Livro e encontramos aquele livro das cartas de amor do Fernando Pessoa para Ofélia, que é um livro grosso, grande, são inúmeras cartas, né, que não parece que é um relacionamento tão curto, porque tinha uma vida muito intensa, né? De um pensar, de um estar apaixonado e ir reunindo palavras e se expressando. Então, eu acho que a gente também teve que ir entendendo e respeitando, né? Que às vezes a gente queria explicar algo e que a gente tinha que tolerar muito mais para entender o que ele queria nos dizer, do jeito que dava. Bom, pessoal, nós temos aqui, eu acho que não vai ser possível dar a palavra para todas as pessoas que se inscreveram, a gente pode ir até as 10 horas, mais ou menos. A gente ganhou, pelo meio virtual, ganhamos 15 minutos com relação ao horário habitual, né? Assim, que era o tempo de deslocamento,
Mas, assim, eu vou passar, eu acho que para uns 2 próximos inscritos, vou pedir que sejam breves, para depois dar um tempinho para o pessoal do grupo fazer o encerramento. Então, vamos passar para a Lina Martins. Lina. Lina, tem que liberar o microfone. Lina, vê se tu consegue clicar ali no ícone, bem embaixo à esquerda. É um microfonezinho. Aí a gente vai conseguir te escutar. Tem que mexer com o cursor ou com o dedo, se tiveres. Isso, agora liberou. Vê se tu fala. Isso. Deu. Tudo bom com você? Tudo bem. Gostei muito de assistir todos. Eu acompanho o Fernando Pessoa, acho que desde a minha adolescência, que faz bastante tempo. Então, assistir vocês com um outro ponto de vista é muito, muito bom para uma época de pandemia, a gente não tem contato com as pessoas, não conversa muito, não troca ideias. Então, foi muito legal. Eu tenho uma visão mais, assim, de como uma pessoa pode se dividir em tantos e ser bela em todas, né? E eu tenho alguns poemas que eu acho, assim, maravilhosos, né? E sempre o que me toca é aquele que, para ser grande, a pessoa tem que ser inteira. E isso é uma coisa muito difícil. Não deixa de ser simples, né? Mas é muito, muito amplo. E só uma poesia de 5 frases já faz o pensamento voar longe, né? É muito prazeroso ler. Eu tenho livros, assim, faz tempo que eu não abro, então estar com vocês é muito legal porque a gente renova, né, o pensamento. Eu adorei quando vocês falaram isso, como tratar uma pessoa tão ambivalente, né? E realmente, ao meu ponto de vista, cada um é completamente diferente do outro. E isso mostra como pode dar um crescimento cada um e não tem como separá-los ou não considerar um sem o outro. Eu acho que é isso. Acho que vou passar para Ana Moreto e aí a gente volta para o grupo para fazer o encerramento, ok? Combinado. Ela se descadastrou para participar. Bom, então passamos para o grupo diretamente, então, para todos poderem fazer o seu encerramento, as palavras finais, e aí depois, né, a gente vai provavelmente encontrar com o Fernando Pessoa de novo depois, porque nitidamente assim ficou muito para Eu gostaria de começar, então, bem rapidamente essa despedida, assim, agradecendo mais uma vez ao espaço que a psicanalítica nos disponibiliza, da Quinta Científica, e pelo prazer, pela satisfação de poder estar aqui conversando, como disse a Lina Martins, né, num tempo de pandemia em que é tão complicado a gente poder interagir, conversar e se sentir tocado, como falou também a Lina Martins, né, sobre porque ela se referia à poesia, né, a poesia do Fernando Pessoa, que ela disse é muito simples e ampla.
É uma boa definição. Então, acho que, enfim, eu gostaria, então, de, nesse momento, já, então, me despedindo, dizer que vale a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Como diria. Então, vale muito a pena, está valendo muito a pena estar aqui com vocês. Boa noite e muito obrigado a todos que nos acompanharam. Ana, Flávio, Tatiana. Fala, Ana. Não, continuando aquela ideia que eu estava comentando, né, que quanto mais ele se sentia múltiplo, essa é uma ideia que fica do texto, menos ele se reconhecia e mais perdido ele se sentia. Então, quando a gente às vezes buscava algumas definições, a gente se encontra com essa autodefinição que ele faz de si mesmo. E nós encontramos muitos escritos onde diz que ele, embora múltiplo, era um homem muito solitário. Mas foi um estudo, e vai continuar sendo, né, muito rico, assim, porque, como a gente comentou, o grupo brinca com essas questões, com as poesias, com o que a gente vai tentando entender do Fernando Pessoa. E agradecer a atenção de vocês. Também agradeço a atenção de todos e gostaria de encerrar minha participação lembrando do Fernando Pessoa, que dizia: tem em mim todos os sonhos do mundo. Acho que é momento da gente pensar sobre isso, de fazer dissociações a serviço do ego e de reinventar a vida e de criar nas nossas mentes heterônimos para a gente poder brincar um pouco com um momento tão difícil, assim, mundial, que a gente vai ter que lidar de uma maneira, né, com saúde mental para poder passar essa pandemia, tá? Boa noite a todos, muito obrigada. Flávio. Eu pensei nisso, não vou ser o último, hoje eu terminei cedo. Bom, não, primeiro porque foi um reencontro meu com a sociedade. Um reencontro com todo o tempo que eu passei lá, tempo de seminário, como candidato, depois como condutor de seminário, enfim. Então, para mim, foi algo muito gratificante. Agradeço a sociedade, agradeço ao Maurício, que coordenou esse nosso trabalho hoje aqui. E um aspecto, só para deixar no final, que é o problema de um conceito de Ferber, está em Ferber, está em Bion, está em Jodgen, que é o diálogo que existe entre os objetos internos. Os objetos internos são dinâmicos e se comunicam internamente. E isto é o que Fernando Pessoa nos ensina. Porque a enorme variedade de heterônimos surge desse diálogo interno dele. Então, isso que a Ana falou, que muitos dizem que ele era um homem solitário, ele era um solitário. Ele vivia uma vida fechada, mas ele tinha essa riqueza, que é o que o Maurício falou no início, que eu também acho, que é a riqueza interna dele, e que ele trouxe, e que hoje nós podemos viver e ter o prazer de conviver com todos esses Fernando Pessoas que
em cada uma das páginas deles. Mas, agradecer, esperar que na outra situação a gente continue essa conversa. Obrigado por tudo. Que merece. Nós é que agradecemos, né? Assim, a todo o grupo, o trabalho lindo que vocês trouxeram, né? Assim, e mais, né? O prazer de ver o Flávio de volta aí, também, especial, né? Que a Lucrécia salientou também. Então, muito obrigado a todos. A gente teve um número bem grande aí de pessoas interessadas e participando, né? Algumas ali não tiveram, que queriam falar, não tiveram oportunidade, mas acho que fica o gostinho para um segmento. Então, tá bom? Boa noite a todos, então. Obrigado. Boa noite. E até a próxima. Tchau. Tchau.